Salve Maria, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos bem. Vamos iniciar hoje o nosso 11º dia da consagração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos dê forças para lutar, porque ninguém consegue derrotar aqueles que Deus escolheu para ser vencedor. E que nosso dia seja feito à vontade dele. A fé é capaz das maiores proezas e dos milagres inacreditáveis. Que Deus nesse dia renove suas forças, suas esperanças e entre com providências em sua vida. Não encare um problema como o fim, mas como uma oportunidade para um novo recomeço. Siga em frente e seja feliz. Gratidão a Deus sempre, sempre. Amém. Então hoje, como sugestão de leitura, vai pedir para fazermos o Santo Evangelho, Lucas 12, versículo 32 ao 38. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuis e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão e a traça não o destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo, ele há de cingir-se, dar-lhes a mesa e o servirá, se vier na segunda ou se vier na terceira vigília, e os achar vigilantes, felizes daqueles servos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. No dia de hoje, vamos meditar sobre uma coisa que eu gosto muito de conversar, que é o paraíso. Temos conversado bastante sobre a questão do pecado, das coisas do mundo, da morte do mundo, do inferno, meditamos ontem, E hoje vamos meditar sobre o paraíso. Paraíso que é, uma coisa que devemos pensar bastante também, porque é fácil a gente querer alcançar o céu, alcançar o paraíso, mas é difícil a gente se desapegar das coisas do mundo, das coisas que nos levam ao inferno. Irmã Lúcia, nos apelos da mensagem de Fátima, diz o seguinte: é a continuação do mistério da cruz que nos leva pelo caminho do céu. É impossível contestarmos a realidade do céu, pois a Sagrada Escritura, em várias das suas passagens, nos revela. Em Mateus 5 vai nos dizer: bem-aventurados sereis quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o gênero de calúnias contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa nos céus, porque também assim perseguirão os profetas que vos precederam. Só negam a eternidade celeste aqueles que não querem travar árduas lutas contra o pecado, como bem nos assevera nosso Senhor. Em Mateus 7, nosso Senhor vai nos dizer: entre pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição. É muito fácil a gente entrar pela porta espaçosa,
e é muito difícil a gente entrar por uma porta estreita, mas para alcançar a santidade é preciso renunciar aos nossos desejos carnais, os nossos desejos da carne, as nossas vontades incessantes, né? Nós temos uns desejos que são contrários aos desejos de Deus para nossa vida, né? Principalmente quando se trata assim da questão de uma gestação, por exemplo, um casal vive prevenindo, né? Vive proibindo de os filhos nascerem, né? Tomam métodos anticoncepcionais ou usam meios para prevenir, né? De não ter filhos, optam por ter um filho só. Então eu estava vendo hoje, né? Santa Teresinha foi a nona filha. Se os pais de Santa Teresinha tivessem deixado e não tivesse tido filhos, como eles iriam saber que ia ter uma santa na família deles? Mas pelo desejo, né, da carne, do homem, de não querer educar os filhos, principalmente no mundo em que vivemos, antigamente era mais fácil ter 5, 6, até 13, 14 filhos. Hoje em dia as pessoas querem ter um só. Eles querem ter o desejo sexual, querem usufruir desse bem, mas não querem ter o filho, não querem ser livres. Então eles vão começando a fazer as coisas da carne, os desejos da carne. Muitos casais casam e falam: eu preciso construir as minhas coisas primeiro. E não pensam na relação de deixar livre, aberto a vida. E vão começando a pensar nos desejos carnais, vão começando a dar prioridade para os desejos mundanos, né? E querem curtir o casal, querem curtir. Isso é uma coisa séria, né? Se for pensar, às vezes a gente age as coisas tão no automático que a gente acaba esquecendo de observar as coisas que Deus quer para nossa vida. Quantas outras coisas, né? Por exemplo, assim, vou dar uma coisa bem simples, né? Um desejo assim desmedido de comer algum doce, alguma coisa que você come muito, que você tem desejo e que você não fica sem. É necessário também observar se esse desejo vem de Deus, se esse desejo vem do inimigo, porque é uma coisa tão simples. Mas por que você não consegue controlar o desejo de comer um doce? Por que você não consegue controlar o desejo de tomar um café? Né? Por que você tem esse vício, né? Então a gente tem que ir observando os nossos desejos, os nossos vícios e ir trabalhando eles, para assim alcançar o paraíso. Só que é difícil porque a porta é estreita, né? E nós, né, podemos nos machucar ao longo. E não vai ser algo fácil, porque como vou falar por exemplo, assim, uma pessoa que tá com o vício no cigarro, ela vai sofrer muito com o vício. Ela vai sofrer coisas que a gente jamais vai imaginar. Porque o cigarro, ele causa uma dependência química, né? Uma dependência ali, onde o teu corpo necessita daquilo. E para você se desprender é uma vitória enorme. Para quem já se desprendeu e tem essa vitória, sabe do que eu tô falando, né? É necessário ter esse desprendimento dos desejos que a carne coloca na gente, né? Que a gente tem as nossas vontades. Então a gente tem que ir trabalhando elas para poder alcançar o paraíso. E em mensagem de Fátima, a revelação particular que possui o selo de autenticidade da Igreja leva-nos a considerar as realidades eternas e a seguir pelo caminho do céu, por meio da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Consonante com o conteúdo das aparições, recorremos à Santa Escravidão. Então, para com que a gente possa alcançar o paraíso, nós estamos, por meio da devoção da Virgem Maria, tentando alcançar o paraíso.
cada dia que nós vamos nos preparando para se consagrar, Nossa Senhora já vai nos educando, nos mostrando o que a gente precisa fazer para melhorar as coisas aqui na Terra. Ai, mas é tão difícil largar os meus desejos, é tão difícil, eu tenho tantas vontades que eu não consigo me desprender. Ai, mas eu tenho alguns desejos que são tão simples, acho que Deus não vai me punir por isso. Nós temos que tomar muito cuidado com os pensamentos que temos em relação a essas coisas. É meio exagerado? É exagerado, mas para alcançar o céu, nós temos que ser cristãos fora da casinha. Nós temos que fazer coisas que jamais imaginaríamos fazer. Nós temos que ter a capacidade de lutar, a capacidade de enfrentar. Depois, mais para frente, eu vou falar um pouco sobre as virtudes, né? Nós temos que ter a capacidade de querer buscar as virtudes e lutar contra elas, lutar contra o pecado. Eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a livrar os seus pecados, os seus desejos carnais, a praticar mortificações, né? A prática da mortificação é uma prática que vai te purificando, vai te restaurando. Para quem não sabe o que é mortificação, mortificação é deixar de fazer os desejos da carne. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo bem simples, o café. Você gosta muito de tomar café todo dia de manhã, é um rito sagrado para você tomar café de manhã. Tira ele umas 2 vezes na semana, umas 3, 4 vezes na semana. Isso vai ser um ato de mortificação, porque você vai estar tirando um desejo da carne. Então, a prática da mortificação, ela vai te purificando, você vai automaticamente percebendo as coisas que te dão prazer e você vai começando a ter prazer por fazer as coisas de Deus. E aí você vai sendo abençoado e agraciado. Então é muito gratificante, porque depois você vai começando a observar os sinais, as bênçãos, as graças de Deus na sua vida. E com certeza quem já é consagrado e que está escutando esse áudio sabe quantas graças Deus derramou após a consagração, né? E como ficou muito mais fácil para vocês entenderem as questões de ser um consagrado e de buscar o amor de Deus, né? E cumprir com as promessas do nosso batismo. Então é muito importante. A gente conversou também há alguns dias atrás, né? Como havemos de alcançar a bem-aventurança, né? Despojando-nos do mal em nós e dedicando a Santíssima Virgem Maria, né? A uma verdadeira devoção e com as principais características, né, que a gente conversou: a interior, a terna, a santa, a constante, a desinteressada, né? Então a gente tem que trabalhar isso, né? Trabalhar as nossas características para ser uma devoção verdadeira, uma devoção interna, uma devoção terna, interior, santa, constante e desinteressada. Para quem quiser saber sobre o significado de cada uma, volta a alguns áudios anteriores que a gente já conversou. Se eu não me engano, foi no 3º ou no 4º dia. Então, é importante, né? E a gente não pode jamais esquecer que o ofício principal de Maria é o de nos conduzir a Deus. E eu quero conversar com vocês que o Papa, né, deixou uma mensagem bem bacana e eu quero compartilhar com vocês. Isso foi no Vaticano, dia 15 de agosto de 2006. Foi o Papa Bento, quando ele fazia uma missa pela solenidade da Assunção da Virgem Maria. E ele rezou o ângelo no balcão lá do Palácio Apostólico de Gandolfo, alguma coisa assim. E em suas palavras, ele conversava sobre as questões o fim do paraíso, né? Buscar a questão do paraíso. E antes de iniciar a oração mariana, o Santo Padre
afirmou que a liturgia nos chama, né, a esta convocação de fé, que no céu apareceu um sinal grandioso, uma mulher vestida de sol, com a lua sob os seus pés e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, a Assunção da Virgem Maria. Que nesta mulher deslumbrante de luz, continuou o pontífice, os pais da Igreja reconheceram Maria e em seu triunfo o povo cristão peregrino na história vê a realização de suas esperas e o sinal certo de sua esperança. E em segundo, o pontífice continuou lembrando que Maria é exemplo e sustento para todos os fiéis, anima a não perder a confiança diante das dificuldades e aos inevitáveis problemas de todos os dias. Assegura-nos sua ajuda e nos lembra que o essencial é procurar e pensar nas coisas do alto e não naqueles da terra, e não nas coisas da terra. O Papa fez uma referência, né? Depois disso, ele ainda continuou e o Papa fez uma referência a viver o cotidiano, a viver as coisas do cotidiano. Tomados pelas preocupações, arriscam o pensar que aqui neste mundo no qual estamos só de passagem seja o fim último da humana existência. Ao contrário, é o paraíso a verdadeira meta de nossa peregrinar terreno. Quão diversas seriam nossas jornadas se fossem animadas por esta perspectiva. Isso já foi falado já há muitos anos atrás. O paraíso é o paraíso, a verdadeira meta de nossa peregrinar terreno. Se nós pensássemos sempre no paraíso, pensássemos em alcançar o paraíso, pensássemos em como Maria foi fiel, nas virtudes de Maria, tentar buscar trabalhar as nossas virtudes, tentar buscar trabalhar as coisas que Jesus... Existiu um livro, né, chamado Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Se você ler esse livro, você vai ver como Jesus realmente foi um psicólogo, né? E se a gente começar a pensar, né, o que Jesus faria e começasse a trabalhar, nossa, aqui já fala, né, o Papa mesmo disse, diversas seriam nossas jornadas se fossem animadas por esta perspectiva. Nossa jornada seria muito mais tranquila, só que a gente acaba se arriscando, a gente acaba vivendo uma vida, porque assim, a mídia, ela coloca na nossa mente, não só a mídia, né, porque antigamente não tinha mídia, mas tinha outras formas de influenciar. E aí as influências das pessoas e da mídia vai fazendo com que a gente vai achando que aquilo é comum, que aquilo é normal de se viver e de se ver. Por exemplo, eu vou entrar no assunto da modéstia. A modéstia, ela é uma forma da gente ter pudor com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso falar e o nosso agir. Mas aí o que acontece? As pessoas, né, a humanidade, né, implantaram o uso do biquíni, por exemplo, o uso de shorts curtos, o uso de andar com a barriguinha de fora, o uso de mostrar o peito para sensualizar. E com isso, a modéstia e o pudor foi sendo esquecido, foi sendo deixado de lado. E virou, hoje, nos tempos de hoje, virou algo natural, algo normal de se conviver. Então você usa achando que aquilo é algo normal, algo que aquilo é natural. Só que você precisa, pelo meio da consagração, entender que aquilo não é natural, que aquilo não é um meio natural de se conviver. O uso do biquíni não é natural. Você pode usar? Pode, mas use de uma maneira mais comportada.
Ah, mas não tem como usar um biquíni de uma maneira comportada. Tem. Use um maiô, use um shortinho, né? Use uma forma com que você se aparenta mais comportada. Ah, mas eu vou ficar parecendo uma ridícula. E daí? Você está alcançando o reino dos céus e não querendo impressionar ninguém aqui na terra. Ah, mas eu tenho um corpo tão bonito e preciso mostrar. Não, o teu corpo não precisa ser mostrado para ninguém, tá? Se você é casada, teu marido mesmo já vai ver teu corpo, não precisa mostrar para mais ninguém. Então a gente tem que entender e ir desapegando das coisas que o mundo vai colocando na gente, que a gente vai achando que é algo natural. Ah, mas a modéstia no homem, o homem não precisa fazer. A modéstia no homem também. Colocaram que é natural o homem sair andando sem camisa, na rua, em qualquer lugar. Mas não é certo o homem sair andando sem camisa. Então, tem algumas coisas que virou natural a gente fazer e que é normal no nosso mundo a gente estar fazendo. Só que a gente tem que ir nos policiando e observando através da consagração as coisas que são certas e erradas, né, para nossa vida. E ir tomando o certo pudor na questão da modéstia e tomando certo pudor e se desapegando um pouco das coisas do mundo. Ah, você usa um short curto que mostra a bochecha da bunda? Tá, começa a colocar um short mais comprido. Ou você usa uma calça muito colada, começa a colocar uma camisetinha um pouco mais comprida. Tem regatas que mostram a parte do teu seio, começa a comportar um pouco mais essa camiseta. Então vai pensando um pouco também na modéstia do teu corpo, para não continuar convivendo com coisas que já se tornou normais a gente viver. E assim a gente vai trabalhando, mas não só na modéstia, isso eu tô dando um exemplo, né? Tem muitas outras coisas que fazem com que a gente que virou algo tão natural, algo tão normal. Por exemplo, assim, virou algo tão normal assistir filmes contrários à nossa fé. Virou algo tão normal é, a gente ficar ali viciado no celular. Então tem tantas coisas que virou algo normal, tem tantas pessoas que virou algo normal não ir mais à Santa Missa, virou algo normal achar que pode se confessar dentro da sua própria casa. Ixi, e tantas outras coisas que virou algo normal e que a gente acaba nem percebendo e a gente acaba sendo influenciado. Na faculdade, por exemplo, quem está fazendo faculdade, quem está estudando, né? Virou algo normal eles educarem sem fé, sem educarem coisas que fazem pensar coisas contrárias à nossa fé. Então nós temos que ir trabalhando e observando, né? Depois lá eles continuam também, né? Lá continuando na matéria do Papa, que ao referir-se aos santos, acrescentou que as suas existências testemunham que, quando se vive com o coração constante, dirigido ao céu, as realidades terrenas são vividas em seu justo valor, porque o que as ilumina é a verdade eterna de amor divino. Depois do Ângelus, para quem não sabe, o Ângelus é rezado às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde, tá? Depois, se alguém quiser saber mais sobre isso, depois a gente pode estar conversando. O Papa se dirigiu aos peregrinos de língua espanhola, saudando especialmente os fiéis presentes das paróquias da Assunção de Nossa Senhora de Líria e de São Francisco Xavier de Múrcia e ao grupo da obra da Igreja. A todos encomendo sob o constante amparo de Nossa Mãe Celestial e lhes dou com afeto minha bênção, disse. Deste modo, Bento invocou a Virgem Maria para que conceda a todos a paz, aludindo às dificuldades pelas que atravessam atualmente o Líbano e o Iraque. Finalmente, e após saudar outros grupos
presentes em diversas línguas, o Santo Padre deu sua bênção apostólica. Então, né, já lá naquela época ele já falava como a importância, né, da bem-aventurada Virgem Maria e como nós devemos buscar o paraíso através das mãos dela, né? E em Coríntios fala, né, ouvidos jamais ouviram, olhos jamais contemplaram. Então vale a gente pensar, né, pensar e refletir. E eu queria deixar duas perguntas para vocês. Na verdade, são duas perguntas. Imaginemos como será o encontro com Maria Santíssima, momento este em que nos apresentaremos como os seus escravos de amor. Imagine e reflita sobre isso. Como será o seu encontro com Maria Santíssima, no momento em que nos apresentarmos como seus escravos de amor? Imagina como você. E depois, né? Aqui na Terra possuímos tanta doçura ao lembrarmos-nos dela no céu. Nós teremos ainda maior felicidade ao contemplá-la face a face? Teremos a maior felicidade se formos contemplar ela face a face? Você quer contemplar ela face a face? Você deseja isso? Você deseja buscar o céu? Você deseja buscar a santidade? Por mais difícil que seja, buscar o paraíso, né? Buscar entender, buscar conhecer. Então, se entregamos. E se entregamos assim como diz na oração. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Jaculatória, Virgem Maria, Mãezinha, leva-nos ao céu. Leva-nos ao céu, Maria, nossa Mãe. Conduza, né, as pessoas que estão aqui rezando e se preparando para esta consagração. O quão é importante alcançarmos o paraíso através das mãos de Maria. E espero que você esteja sendo tocado por ela, esteja sendo agraciado por Maria, para continuar perseverante, sem medo, sem dúvidas. E se você tem dúvidas, se você tem medo, não fique com os seus medos, não fique com suas dúvidas, converse, né? Anuncie, tire isso de dentro de você, entregue, né? Para você ir limpando e ficando sem dúvidas de que Maria Santíssima é um molde perfeito para se fazer santos. Então, oração ao Espírito Santo. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por esse transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer ao Pai, e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a Nossa Senhora, ou Ave Maristela. Ave sempre bela.
Ave sempre bela, sempre bela. Ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz. Ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Agora vocês podem estar fazendo as orações de devoções de vocês. Pode estar fazendo a oração do Santo Terço, a oração da Coroinha e do Magnífica, para já ir trabalhando. E é isso. Eu queria dizer para vocês também que quem sentir o desejo de compartilhar como que está sendo esses dias para vocês, compartilhe aqui, escreve, fala, né, comente, diga algo sobre como que está sendo esses 11 dias, né, de preparação, né, como que está sendo para você. Vamos conversar, vamos interagir, né, porque eu também quero saber como que vocês estão, como que tá o coraçãozinho de vocês nessa preparação, se vocês estão tendo alguma dúvida, né. Se não tem coragem de falar, vai no particular, a gente conversa no particular. Não tenha dúvidas, tire as suas dúvidas, né? Então, queria agradecer por vocês estarem aqui presentes mais um dia. Que Deus continue abençoando o coraçãozinho de vocês, para vocês continuarem nessa decisão rumo em busca de se consagrar e buscar a santidade através das mãos de Maria. Que Deus abençoe a família de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, paz e bem.